Gálatas 5, verso 22, fala a respeito dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é diferente dos dons do Espírito. Nós sabemos bem disso, mas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Irmãos, este texto é lindo, porque ele vai falar de uma coisa que nós ansiamos muito, que são os frutos do Espírito. Isso daqui, igreja, ele não vem do homem, não vem da mulher. São frutos que o próprio Espírito Santo concede à pessoa. Eu não vou falar sobre os frutos, mas que esses frutos eles irão acontecer nas nossas vidas. Eu não vou falar de um por um, porque não é nosso foco nessa noite. Mas eu te convido nessa noite a você prestar atenção, que Deus ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas, através dessas palavras que nós vamos ministrar nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo em João 12, 24. Aqui Jesus está falando a respeito da sua morte que ele iria passar. Mas nós vamos meditar que, como aconteceu na vida de Jesus, também pode acontecer nas nossas vidas. João 12, verso 24. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Igreja, eu quero que você medite comigo nessa noite, que para a gente dar frutos, espiritualmente falando, é necessário a gente morrer de novo. Foi o que aconteceu com Jesus. Para que Jesus desse fruto, ele necessário era morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Foi o que ele falou, usando essa metáfora a respeito do grão de trigo. Aí a gente se pergunta, por que muitas vezes os frutos do Espírito Santo não acontecem nas nossas vidas? É simples, porque nós não morremos para o velho homem, para a velha mulher. Se isso não acontecer, nós ainda vivemos a velha maneira de viver, o velho homem ou a velha mulher. Aí você fala, então quer dizer, Leandro, eu sirvo a Deus e isso não aconteceu na minha vida? Igreja, nascer de novo requer de mim e de você muito sacrifício. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, para que o fruto ele produza e se multiplique nas nossas vidas. Para você entender a metáfora que Jesus usa, falando a respeito do grão de trigo, o grão de trigo ele tem basicamente a casca que protege o seu fruto. Ele protege o embrião, que é onde vai surgir a nova vida, a nova planta. Morrer, igreja, quer dizer romper essa casca, quebrar essa casca, para que o fruto ele produza. Caso contrário, o fruto não vai produzir. Então, morrer significa quebrar essa casca. Se o grão de trigo cair na terra e essa casca não quebrar, ele não consegue germinar e gerar uma nova fruta. Quem entendeu, diga amém. Então, igreja, essa casca ela tem que romper para que o embrião comece o seu ciclo e se torne uma nova planta e dê mais frutos do que aquilo que a planta pode imaginar. Um grão de trigo ele pode produzir centenas de grãos e assim por diante. Então é uma multiplicação de frutos. Só que Jesus fala na sua palavra que é necessário morrer para nascer de novo, uma nova criatura e dar muitos frutos. Foi isso que ele falou com Nicodemos. Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu, ele fala, como que pode um homem, sendo velho, tornar ao ventre de sua mãe? É impossível. Ele não entendeu. Este morrer, igreja, não quer dizer você se matar ou uma pessoa te matar. Não é isso que está querendo dizer nessa noite. É no sentido espiritual, de negar a nossa vontade
E morrer significa quando o Espírito Santo faz de você uma nova criatura, um novo ser. Você se torna uma nova criatura. Você nasce de novo, você morre para o mundo e nasce para Deus. Isso é nascer de novo. Quando a gente aceita Jesus, igreja, não quer dizer que a gente vai viver naquela luta diária de o que é certo e o que é errado. Faço ou não faço? Não. Deus introduz dentro da pessoa uma nova maneira de viver. Ele não vai ficar preocupado se é certo ou se é errado. Não. O Espírito Santo coloca dentro da pessoa uma nova maneira de viver. A sua maneira de pensar é diferente. A sua perspectiva de vida é diferente. A sua maneira de andar, de se comportar, de se vestir, de falar, tudo muda na vida da pessoa. Para que o nome de Deus seja glorificado. A pessoa é uma nova criatura. Isso é inexplicável, igreja. Pode ser qualquer matéria da terra que aborde a respeito do ser humano, ele não consegue explicar que transformação é essa. Que é algo sobrenatural. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Para você entender, conta uma história, o pessoal conta uma história que um homem, ele era viciado em álcool, em bebida. Todo dia, antes de ir para casa, ele passava no bar e tomava. E chegava em casa bêbado, chutava o cachorro, batia na mulher, xingava os filhos. E esse era o cotidiano da sua vida. Aí aquele bar fecha e depois de um tempo abre-se uma igreja naquele boteco. Ele passa, ouve a música e vai embora. Outro dia ele visita essa igreja. Isso é um sociólogo explicando, tentando explicar, mas não consegue. Aí ele para, assiste o culto e ele vai embora. Um dia, um determinado dia, ele para no começo do culto e assiste o culto. E na hora que o pregador faz o apelo, e ele, sem explicação, ele começa a chorar. E ele vai lá na frente e aceita Jesus. A partir dali, ele não começa mais a ter vícios, porque ele foi liberto. Aí, todos os dias, ele não fala nada para a esposa dele. Ele chega em casa, não xinga o cachorro, não xinga a mulher, não bate nos filhos. Ele é uma nova criatura. Não há quem escolha isso. Aí a esposa começa a ver que ele está diferente. Estou tentando te falar o que é o poder de Deus na vida da pessoa que ninguém consegue explicar, porque é algo sobrenatural. Aí ele fala assim: meu bem, hoje eu vou na igreja. Ela, tá, vamos à missa. Ele, não vou na missa, eu vou numa igrejinha que tem lá que abrir, no lugar do boteco. Mas resumindo a história, igreja, você entendeu o que é o poder de Deus que muda a vida do homem e da mulher em qualquer situação? Isso é nascer de novo, é ser uma nova criatura. E não tem quem explique nessa terra. E eu quero que você medite comigo nessa noite, de que Deus quer que a gente dê mais frutos, igreja, que são os frutos do Espírito. Mas vamos aplicar a metáfora de Jesus a respeito do grão de trigo nas nossas vidas nos dias de hoje. Jesus falou que quem ama a sua vida, perde a sua vida. Aí tem alguns que vão perguntar, então quer dizer que Jesus quer que eu não estou nem aí para a minha vida, não cuide da saúde, não cuide da alimentação. Não, não é isso que Jesus está falando. Quando você pega a Bíblia, no original, que é em grego, a palavra amar significa, vem do filon, fileó, que é ter estima, afeição ou apego. Uma dedicação constante e excessiva à sua vida. Aí Jesus fala o quê? Que quem ama a sua vida, ele perde a sua vida. Então vamos tentar entender o que Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Esse apego à nossa vida, igreja, ele nos impede de nascer de novo, de quebrar a casca, para que o fruto germine e dê mais frutos. Olha só o que diz em Mateus 16, do 24 ao 26. Até o fim da mensagem, Deus vai falar ao seu coração no íntimo e no profundo. Mateus 16, do 24 ao 26. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, se tentar se apegar à sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão da sua vida por causa de Jesus, você recebe a vida eterna. E há muitas coisas, igreja, que nós nos apegamos e não abrimos mão de jeito nenhum. Não abrimos. Porque nós estamos apegados à nossa vida. E se eu não abrir mão disso, eu vou ter problema.
E eu quero abordar algumas coisas nessa noite que nós não abrimos mão e nos apegamos. Uma delas, igreja, é o nosso eu. Às vezes nós não queremos abrir mão do nosso eu. E quando eu abro mão do meu, quando eu não abro mão do meu eu, é como se eu ficasse igual uma semente de trigo. Eu fico ali coberto por aquela casca e não consigo quebrar essa casca e não nasce, não consigo nascer de novo. O meu eu, o nosso eu, ele é muito complexo, são muitas coisas. E eu queria abordar algumas nessa noite, que faz parte do nosso eu, nossos achismos. Quando a pessoa ela quer servir a Deus, isso aplica a nós e a outras pessoas também. Quando nós queremos servir a Deus seguindo uma teologia falsa, ou seja, a pessoa ela não lê a Bíblia, ela não conhece a Bíblia e acha que está servindo a Deus. Eu vejo muito isso em sala de aula, no qual estou estudando. Tem pessoas ali, igreja, muito inteligentes. E a pessoa ela acha, não, para servir a Deus é assim e assim. A professora com muita calma fala, fulano, é a Bíblia. Ele, não, professor, mas eu acho isso. Eu acho, não, é o que você acha. Aí o professor chegou e falou, você não é advogado formado? Sim. Quando você quis se formar, você pegou por curiosidade e falou, não, você não é advogado, porque advogado eu acho que é assim, assado. Não, tem um padrão, tem um pressuposto, tem livros. A Deus é a mesma coisa. Eu tenho que servir a Deus conforme a palavra diz o que é, não aquilo que eu acho. Amém, igreja? Amém. Então, ou seja, meus achismos faz parte do meu eu, do nosso eu. Ah, Leandro, eu acho que é assim, assado. Não, não é o que eu acho, querido. É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ah, Leandro, mas eu acho que eu tenho que pegar 10 centavos e dar para o mendigo. O que o mendigo vai fazer com 10 centavos? Nada. E uma bala compra mais, tão alta em facilidade. Ah, mas eu acho, Leandro, que eu deveria fazer assim, ó. Quem está entendendo, diga amém. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. E o achismo faz parte do meu eu. Você está em dúvida? Vai na palavra, busque na palavra de Deus. Uma das coisas que faz parte do nosso eu, do meu eu, do seu eu, é a nossa maneira de viver. Nós temos o hábito de viver segundo a nossa maneira, mas não que o padrão de Deus, o que Deus quer para as nossas vidas. Ah, Leandro, mas eu quero viver dessa maneira. Amém. Deus não vai obrigar ninguém. Mas não é o que Deus tem para mim, para a sua vida. Tem pessoas que não abrem mão do seu status. A pessoa não abre mão. Isso faz parte do eu. Ah, Leandro, mas status ele se baseia em várias coisas, igreja. Uma delas está relacionada ao seu conhecimento, à sua idade, à sua experiência de vida. Não, Leandro, mas eu não. Olha, eu tenho experiência de vida. Tem pessoas que falam assim, eu conheço a vida. Eu sei o que é viver. A pessoa não abre mão do seu status. Não, Leandro, mas eu conheço demais. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não abre mão do seu status. A pessoa não consegue quebrar a casca e nascer de novo. Uma das coisas que faz parte do nosso eu também são os bens materiais. Eu não estou falando que é o nosso caso, mas é para você refletir nessa noite. Para muitos, igreja, o emprego é prioridade, o dinheiro é prioridade, possuir, ter é prioridade. Mas às vezes a gente se esquece de ajudar quem precisa. Para a pessoa é uma prioridade tão tremenda, isso faz a pessoa ficar dentro de uma casca, que se ela não quebrar, ela não vai dar frutos. Por que às vezes a gente não tem os frutos do Espírito? Porque essas coisas são como casca nas nossas vidas, e a gente não consegue quebrar. Tem pessoas que falam assim, sou assim e vou morrer assim. Não sei se você já ouviu isso, mas tem pessoas que falam, eu sou assim e vou morrer assim. Não, não é assim que Deus quer, não é o que eu penso, o que eu acho, não, o que eu sugiro, não. E quando isso acontece, igreja, o nosso eu, ele toma conta do ambiente. Nós temos um livre-arbítrio. Então tem pessoas que batem no peito e falam, não, é a minha maneira, é assim que eu sou. Mesmo que Deus fale através da palavra, mas a pessoa bate o martelo e fala, não, é assim que eu sou, eu vou morrer assim. Infelizmente, às vezes nós pensamos assim. Aí Deus fala, e nós falamos que não, Deus, hoje não. Hoje eu não estou afim, Deus. Espera um pouco aí. Parafraseando para a gente entender. Deus fala, meu filho, minha filha, não, Deus, hoje não. Vou resolver a minha maneira aqui, mas hoje não.
quem manda na minha vida sou eu. Às vezes nós temos essa ideia de falar assim com Deus, mas não é assim que Deus quer para mim e para você. Se nessa noite você quer romper essa casca, igreja, nós precisamos quebrar essa casca para que o fruto germine. Amém? A palavra de Deus lá em Gálatas 2:20 diz que se eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu começo a pensar assim, calma aí, se eu estou vivendo da minha maneira, o que eu acho que eu penso, aquilo que eu falei nessa noite, até agora, Cristo não está vivendo em mim. Quem está vivendo sou eu. E o Espírito de Deus só fica olhando e perguntando para mim e para você, até quando, meu filho, minha filha, você vai ver por sua própria vontade. E Deus nessa noite, na palavra, Ele diz para mim e para você, se você deixar, eu vou morar no seu coração, e quem vai viver não vai ser você, mas serei eu, o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Que não viva eu, mas Cristo viva em mim, querido. É a nova vida, o novo pensar. É inexplicável. Eu tentei te explicar de algumas maneiras simples como que funciona o poder de Deus na vida do homem e da mulher. Mas em palavras é impossível, é só você experimentando para você saber o que é o poder de Deus na sua vida. Mas aí você fala, eu não consigo viver assim, né? Não entre em pânico, não se desespere. Que o Espírito Santo, Ele pode fazer essa obra na minha e na tua vida. Amém. Ele vai pôr dentro de você uma nova maneira de viver, que é inexplicável. Mas só você nessa noite deve deixar uma brechinha que Ele entra. Porque a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E esse é o cerne do cristianismo. Você negar a sua vontade, morrer para o mundo e viver para Deus. Essa é a raiz do cristianismo, de ser cristão. Então nós vemos até agora aquela pessoa que ama a sua vida, que tem um apego excessivo. Mas eu quero falar da segunda coisa que nós lemos no começo. E Jesus falou assim, que quem odeia a sua vida, ganha a vida. Parece até difícil da gente entender. Como que pode uma pessoa que ama a sua vida, acima de tudo e acima de todos, perder a vida? É inexplicável. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Evangelho ele é loucura. Mas para nós é salvação, é poder de Deus. Mas voltemos ao texto. Quem odeia a sua vida, ganha a vida. Essa palavra odeia, para você entender, ela quer dizer assim, renunciar uma escolha em favor de outra escolha. Isso é odiar a vida. No contexto bíblico que eu estou te falando. Ou seja, a pessoa, ela deixa de escolher uma coisa para escolher outra coisa. Ela renuncia uma escolha em favor de outra escolha. Eu quero falar algumas dessa noite para você alegrar o seu coração. Se você renunciou tudo, veja o que você vai ganhar com Deus. Eu fiquei muito alegre de ler esses textos e eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs. E sabe o que o Espírito Santo falou fortemente quando eu li esse texto? Isso que eu vou falar para você não é barganha, igreja, é promessa. Que tem pessoas que pensam que quando você deixa de escolher algo do mundo e passa a escolher a Deus, tem pessoas que vê como barganha. Não. Biblicamente falando, são promessas destinadas ao homem e à mulher que servem a Deus. Marcos 10:28. Nós vamos ver Pedro questionando Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, e não receba, já no presente, o cêntuplo de casa, são 100 vezes mais, em irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, ou no século presente, no século futuro, quer dizer, a vida eterna. Olha só o que a pessoa ganha quando ela odia a sua vida, odeia a sua vida. Tem gente que fala assim, mas ser crente é chato, porque a pessoa ainda não conheceu o poder de Deus. Então a palavra de Deus está falando, se eu renunciar tudo, olha só o que eu vou ganhar como promessa. Você vai receber 100 vezes mais neste século, não sou eu que estou falando, foi Jesus quem falou sim ou não?
Está escrito ou não? Está escrito. Você vai receber 100 vezes mais em casa, em irmãos e irmãs. E no século futuro, a vida eterna. Isso não é barganha, é promessa. Você tem que entender isso. Por isso que as pessoas, os invejosos, falam assim, por que aquela pessoa, Deus está abençoando tanto? Porque é promessa, igreja. Está escrito. Não foi o Leandro que falou, Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse, a palavra está repleta de promessas. Aqueles que são fiéis a Deus e a sua palavra. Lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, as bênçãos elas te alcançarão. Às vezes nós queremos correr atrás da bênção, correr atrás do lucro, correr atrás de muitas coisas. Mas quando a pessoa é fiel, ela serve a Deus, ela deixa de servir ao mundo para servir a Deus, igreja, as bênçãos correm atrás dela. Ela não precisa ficar pedindo. Então, acho que a gente pede, somos seres humanos, nós pedimos a Deus, e não é errado você pedir. Mas as bênçãos, elas correm atrás de você. Eu acho que a maioria que já foi criança já brincou de pega-pega. Quem já brincou, levante a mão. Todo mundo já brincou. Você corre, o seu coleguinha quer te pegar, e ele não pode te pegar, e você sai correndo. E ele vem atrás de você, correndo atrás de você, querendo te pegar. Assim são as bênçãos de Deus na vida daquela pessoa que deixa tudo e põe Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Ele ama a Deus acima de tudo. Aí as bênçãos, ela vai correr atrás dessa pessoa, é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando. Essa é a promessa destinada aos que deixaram sua vida de lado. Nós temos negado o nosso eu, igreja. Por isso estamos aqui nessa noite. Nós temos negado nossa inteligência, nossas teorias, nossos status. E fomos humildes em se entregar a Deus. Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso que eu disse que não entre em pânico, não entre em desespero. Porque a palavra vai transformar a minha e a sua vida nessa noite. Por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus diz assim. Olha só o que Paulo diz aos Filipenses, lá em Filipenses 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu falei isso domingo passado, mas de novo eu estou repetindo, não é porque eu quero, é porque o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Nessa noite a gente tem que negar tudo aquilo, igreja, que nos impede de romper essa casca e dar mais frutos. Foi o texto inicial que nós lemos, sim ou não? Foi o texto inicial que nós lemos. Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se eu quero ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, é necessário eu morrer, porque senão eu vou ficar só espiritualmente falando. Porque ainda não nascemos de novo. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs, porque às vezes nós ficamos cocheando em dois pensamentos. O que é cochear em dois pensamentos? É você ter dúvida, você ter medo, você ter influência externa. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Acompanhe comigo o livro dos Reis 18, 20. Nós vamos ver o que é cochear em dois pensamentos. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Veja que o silêncio diante de Deus você está negando Deus. Então invocar o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu por fogo, esse é o que é Deus? E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Veja, igreja, a situação que o povo de Deus se encontrava aqui nesse contexto que nós acabamos de ler. Que Elias propõe um desafio ao povo. O povo estava afastado de Deus, servindo a Baal. Aí o profeta chega diante do povo e fala assim: vou pôr um desafio a vocês. Se vocês servem a Deus ou não servem a Deus.
Veja que o povo achou boa essa palavra. Mas achar boa a palavra, igreja, não comove, não move a mão de Deus a nosso favor. Nossa, que palavra, Leandro, maravilhosa! Nossa, Leandro, que testemunho lindo que eu ouvi hoje, eu ouvi ontem, isso é bom. Mas eu dizer para Deus que essa palavra, esse testemunho é muito bom, não estou falando que você tem que falar mal de testemunho. Amém, igreja? Amém. Mas o que Deus quer de mim e de você? Um posicionamento. E olha só o que Elias fala para o povo. Vocês vão clamar. Aquele que responder com fogo, este será Deus. Então, igreja, se eu ficar cocheando, o que é cochear em meus pensamentos? Você já viu lá fora as pessoas usam muito isso de levar as coisas com a barriga? Você já ouviu, já? As pessoas levam as coisas com a barriga. Ou seja, a pessoa enrola, não toma uma atitude diante de Deus. Isso é cochear em dois pensamentos. Sabe, eu sempre falo isso. Sabe quando chega segunda-feira, você fala, é segunda. Essa semana eu vou ler a Bíblia. Essa semana eu vou orar. Mas a pessoa não toma uma atitude. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus quer de mim e de você atitude. É isso que Deus quer. Quando eu tomo atitude, eu paro de cochear em dois pensamentos. Sabe quando você fala assim, e Deus está falando comigo e com você, nossa, eu queria falar de Jesus com essa pessoa. Amanhã eu falo. Se o momento é oportuno, eu tenho que falar. Eu não posso cochear em dois pensamentos. Abra comigo em João 15, verso 2. E se estamos nele, ele nos limpa para que nós demos mais fruto. Então veja, igreja, que enquanto estamos vivos, não há nada perdido, ainda há esperança. Ainda há esperança. Por isso que nós, como cristãos, sempre falamos que nós temos que estar na igreja, servir a Deus. Por quê? Porque é aqui que Deus vai nos moldar. Como que Deus nos limpa? Não sei, só sei que Ele limpa. Como que Ele faz a obra? Não sei, só sei que Ele faz a obra. Ele restaura, Ele renova. E hoje Ele vai nos limpar, para que a gente tenha mais frutos. Feche seus olhos e fale com Ele, porque Ele te ouve. Soberano Deus, eterno Pai. A tua palavra é bem clara em João 15, verso 2. Todo homem que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Deus, a tua palavra nessa noite falou no meu coração profundamente. Neste instante eu te peço, essa pessoa que está ouvindo essa ministração, nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus eu te peço, Pai, limpa tudo aquilo que nos impede de dar mais frutos, ó Pai. Pai, assim como uma árvore, Pai, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que o jardineiro tem que fazer a poda dessa árvore, para que ela cresça mais, para ter mais frutos. Deus amado, nós não podemos ser, ó Pai, aquele crente que é uma bananeira que dá fruto uma vez só e nunca mais. Não. Deus, o crente, ele dá fruto todo ano. Nesse instante eu te peço, limpa-nos, tira dúvidas, tira o medo. Neste instante eu te peço ao Espírito Santo de Deus, venha até nós e faça a sua obra, aquilo que apraz, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, se necessário for quebrar o vaso e fazer um vaso novo, porque o Senhor é o oleiro, Pai, nós somos um vaso de barro. Neste instante eu te peço, Deus, faça de mim um vaso novo, faça de nós um vaso novo, Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Deus, em nome do Senhor Jesus, mas não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, ó Deus. Faça uma obra nas nossas vidas. Pai, quantos de nós, ó Deus, temos planos e projetos na obra de Deus e no reino de Deus e não conseguimos, ó Pai, executar? Quantos de nós, ó Pai, fazemos aliança, fazemos pactos com o Senhor, ó Pai, fazemos propósitos e não conseguimos cumprir, mas hoje, ó Pai, é o dia do basta. Por isso que eu estou orando em favor deste homem e desta mulher, deste servo e desta serva de Deus. Que essa palavra ela vai nos transformar. Em nome de Jesus, ó Pai, é o Senhor quem faz a obra, não sou eu. Nada eu tenho a dar a este povo, mas o Senhor tem as palavras da vida eterna. Neste instante eu te peço ao Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor está neste lugar, Pai. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Por isso, neste instante eu te peço, Pai, desperte este homem, esta mulher.
Faça ela orar com fé neste instante, Pai. Deus, eu sei que nós, neste instante, mesmo orando com o Senhor, mesmo o Senhor estando presente, mesmo nós sentindo a Tua presença neste lugar, bate o medo, Pai. Bate a dúvida, vem a dúvida, o medo, a insegurança. Mas que o Teu Espírito Santo tire tudo isso, Pai. Por isso, nessa noite, clame a Ele, fale com Ele, porque Ele pode ouvir a sua voz neste lugar. Porque a palavra de Deus diz que os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nós venhamos sair daqui, ó Pai, rompendo essa casca do grão de trigo, e nós venhamos produzir mais e mais e mais frutos. Eu te peço, se eu oro por este povo, ó Pai, eu abençoo, e eu, Pai, eu repreendo toda astúcia do inimigo. Eu repreendo toda artimanha do inimigo contra a vida de qualquer pessoa. Que toda caça de demônios saia em nome de Jesus. Que todo medo saia em nome de Jesus. Que toda insegurança saia em nome de Jesus. E que este homem e esta mulher, hoje, neste instante, nesta hora, tome a posse da sua vitória. Que vem do alto do céu através da palavra de Deus. Eu oro pelo teu povo, Pai. E creio no teu agir sobrenatural e que cresça infinitamente. Amém.